Oi, gente, tudo bem? Eu sou a professora Tamires e essa semana a gente vai continuar falando sobre Idade Média. A gente vai complementar o que o professor Renato deu na semana passada. Ele falou sobre a Alta Idade Média, né, como foi esse período de formação, como foi o início do feudalismo, a importância do papel da igreja, como a igreja ela se torna a principal figura, né, da Idade Média. Ela tem todo o poder, a relação que ela tem com os feudos, né, o Papa sendo a figura mais importante, a Igreja se aliando politicamente para continuar no poder e ela tendo todo esse poder de fato, as relações de servidão dentro do feudalismo. E nessa aula a gente vai ver como isso se desenvolve na Baixa Idade Média, porque foi um período que durou do século X até o século XIV. É um período com múltiplas transformações, é um período com uma criação de um novo grupo que vai se estender, que são os burgueses, né? Que vai se estender para a era moderna. E, enfim, foram mudanças muito, muito importantes que reverberam até hoje. A criação das cidades, como a gente conhece, elas vieram da Idade Média. A criação dos bancos e dos banqueiros veio da Baixa Idade Média, principalmente. E é esse que a gente vai ver, a gente vai entender como é que foi esse processo e como o feudalismo ele surge na Idade Média. E ele é um dos principais fatores para a Idade Média acabar, para a crise da Idade Média, mas ele não acaba na Idade Média. Então é isso que a gente vai ver essa semana e vamos lá. Bom, vamos lá. Para a gente entender a Baixa Idade Média, a gente primeiro precisa entender o que foi o Renascimento comercial, porque lá quando começou, né, a Idade Média, a partir das invasões de novos povos, o comércio morreu. Sim, basicamente era mínimo, existia muito, muito, muito pouco, principalmente entre os feudos e entre os povos que eram diferentes, né? E foi com o feudalismo que ele volta a acontecer. Porque o que acontece? Dentro de todo aquele sistema de produção intenso que os vassalos estavam sempre passando, produzindo o tempo inteiro, produzindo, começou a rolar um excedente. E quando sobra, o que a gente faz? Jogar fora que a gente não vai. E as pessoas começaram a pensar exatamente assim: por que não a gente começar a fazer uma troca de mercadoria? Talvez o que eu tenho sobrando aqui vai interessar a outra pessoa que tenha lá. Talvez o que ela tenha sobrando lá vai me interessar. Por que a gente não pode começar a trocar? Talvez vender, talvez fazer uma troca não necessariamente por outros alimentos, e a partir disso que o comércio passa a renascer. De início, esse comércio ele não tem um lugar fixo para acontecer, são das pessoas que andam, são dos vilões, como o professor Renato falou na semana passada, né? São figuras importantes para esse comércio começar a crescer, porque eles não são necessariamente presos à terra, eles não precisam produzir na terra, mas eles ainda são servos do Senhor. Então eles passam a desenvolver essa função de levar e trocar. Só que assim, começou a perceber que talvez não necessariamente seja tão eficaz, assim, pô, ficar sempre levando a mercadoria e na hora de trazer, isso não é tão eficaz assim. E a partir disso começaram-se a criar as feiras, que eram postos fixos de comércio. É como, vamos, assim, fazer um exemplo é como a gente vai no centro da cidade, a gente sabe que lá na Uruguaiana é o lugar que a gente vai comprar. Ali a gente pensa em troca, né? No comércio, a gente pensa lá. Pô, eu preciso comprar alguma coisa, eu vou pegar, dar o meu dinheiro e trocar pela mercadoria que eles vão me trazer. E essas feiras surgiram com esse intuito. E qual a importância dessas feiras? Porque de início elas eram temporárias, elas aconteciam de vez em quando, não era uma coisa que estava sempre acontecendo. Só que, como elas começaram a fazer muito sucesso, começou a ter um êxodo das pessoas para as cidades. Começou a ter um êxodo das pessoas saindo do campo para virarem comerciantes. Porque, assim, era um trabalho, no final das contas, era um trabalho menos pesado do que você trabalhar todos os dias ali no campo. Então, a partir disso, as feiras começaram a ser fixas, porque estava tendo muita gente. Então, assim, também não valia a pena você ir e voltar sempre do campo para a cidade, para o campo da cidade. Então, essas pessoas que saíram do campo, elas começaram a se alojar no lugar que essas feiras aconteciam. E essas feiras começaram a ser uma extensão da cidade. Então, as cidades que a gente conhece hoje, a nossa cidade do Rio de Janeiro que a gente conhece hoje, ela vem desse período. A cidade como a gente vê hoje, ela vem desse período, que é a partir da extensão territorial, que é a partir do comércio, que a cidade ela começa a desenvolver a partir de uma relação de troca, do dinheiro. Enfim, a gente já entendeu então que uma coisa foi levando a outra. Desde o êxito das pessoas, elas foram saindo do campo, elas foram indo para a cidade, e a fixação dessas feiras
ao redor dos feudos, né? Porque o feudo continua sendo o principal, só que ele não é mais a única coisa que exerce uma função. Agora tem as cidades que pegam essa mercadoria dos feudos e vão trocando e distribuindo. Inclusive, como eu já falei, a Europa ela não é homogênea, né? Ela tem suas diferenças e os banqueiros, o banco que a gente conhece hoje, eles começaram a partir disso, porque cada feudo falava sua língua, cada feudo tinha sua moeda, cada feudo tinha a sua questão de troca de valor, o valor da sua mercadoria, enfim. E esses banqueiros começaram a fazer essa função. Eles ficavam sentados num banquinho mesmo e eles trocavam as moedas, eles muitas vezes traduziam, eles viam quanto aquela mercadoria ia valer em determinado feudo. Então você vê que realmente as coisas foram se desenvolvendo a partir desse renascimento comercial. E vale ressaltar que o nome dessas feiras que começaram a virar, a ser integradas nas cidades e realmente serem parte dela, são chamadas de burgos. O nome eu acredito que você esteja associando com burgueses, porque realmente a origem dos burgueses são dessas feiras que viraram parte das cidades, junto com os feudos, e os comerciantes eles passam a ser chamados assim. Começa a surgir um novo grupo de pessoas que são os comerciantes, que passam a ser chamados de burgueses porque eles são originários dos burgos. A gente já entendeu o que estava acontecendo aqui na Europa, do Renascimento, estava acontecendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, e só que assim, as coisas não estavam acontecendo só na Europa, né? A Idade Média ela remete à história europeia, só que o resto do mundo não estava parado, de braços cruzados, vendo as coisas acontecerem na Europa, de forma nenhuma. O que acontece? No Oriente, estava tendo um crescimento constante do islamismo, né? Que as pessoas que praticam o islamismo são chamadas de muçulmanos, e eles estavam se expandindo territorialmente, estavam invadindo territórios cristãos, e um deles é Jerusalém. Assim, Jerusalém não é uma cidade exclusiva do cristianismo, lá é uma cidade sagrada tanto para o judaísmo quanto para o islamismo, só que nessa época, né, estava sendo ocupada pelos muçulmanos. E o que acontecia? Por ser uma cidade também sagrada cristã, muitos cristãos saíam da Europa e faziam uma peregrinação até a Cidade Santa, para, enfim, né, conhecer a história, enfim, visitar, fazer os ritos que tinham que fazer. E a igreja começou a ver que as pessoas estavam sendo impedidas, porque lá tinham os muçulmanos e eles estavam querendo pregar a religião deles. Então a igreja foi a primeira a se incomodar com isso. Ela olhou assim, putz, não tá dando muito certo, eu quero que os meus fiéis vão exercer lá a fé deles. Como é que é isso? Não pode isso de só eles deixar eles lá. E aí, a igreja é a primeira a levantar a questão do, poxa, tá na hora da gente fazer alguma coisa, então vamos fazer aqui as cruzadas. O que são as cruzadas oficialmente, né, no papel? É uma jornada, né, literalmente um cruzamento de soldados fiéis, cristãos, europeus, para a retomada de lugares sagrados que estavam na mão de muçulmanos. E isso não só aconteceu em Jerusalém, foram oficialmente 8 cruzadas em alguns lugares diferentes, inclusive em algumas cidades da Itália. E foi justamente com esse propósito. Só que é o seguinte, esse não foi o único propósito. Esse foi o propósito oficial, mas tinham outros grupos também que exerciam um poder muito grande, né? A igreja era o principal, mas tava os burgueses que estavam em crescente, que eram os comerciantes, tinham os nobres. Então todos esses, a partir do momento que viram que estava tendo um movimento, uma expansão, né, dessas tropas cristãs, eles falam, pô, a gente pode se beneficiar com isso. E uma das outras razões foi que os burgueses começaram a ver que eles estavam indo pro Oriente, eles falam, pô, ali pode ser um mercado interessante pra gente, a gente pode conseguir fazer uma coisa legal ali. E eles financiaram também. Ou seja, um outro propósito das cruzadas, que não é o oficial, né, que a gente fala que foi entre parênteses e por trás das cortinas, foi a questão da expansão do comércio, né, para chegar até o Oriente, para conhecer mercadorias, as especiarias, todas essas coisas. E um outro motivo foi que a gente viu que o crescimento demográfico na Europa estava
a 1.000 por hora, e crescendo, e crescendo, e crescendo, o tempo contribuía, o clima contribuía, a agricultura contribuía, as pessoas estavam, enfim, podiam viver, né, bem assim, e então estava crescendo gente o tempo todo, nascendo, e muita gente. E com esse movimento de êxodo que a gente já falou, tava indo muitas pessoas para a cidade também, porque a cidade estava apresentando oportunidades. Então, assim, tinha uma hora que a cidade não ia comportar mais. E as cruzadas também foram uma maneira de pegar essas pessoas e mandarem elas embora da cidade, porque elas iam para essas expedições, e assim, não eram expedições que as pessoas chegavam lá, falavam com os muçulmanos, você pode, por favor, dar licença, que esse lugar... Não, aconteciam batalhas, aconteciam guerras, pessoas morriam. Então, assim, era um jeito, assim, mal e porcamente de se falar, de se livrar também dessas pessoas. A partir das cruzadas também, a gente consegue analisar de uma outra forma a sociedade europeia e como ela estava se organizando naquele momento. Porque, não sei se vocês vão lembrar, mas na semana retrasada, o professor Renato, ele falou que a sociedade europeia, ela era estamental, né? O que é um estamento? O que é uma sociedade estamental? É simplesmente uma sociedade que as pessoas elas não conseguem ascender socialmente, economicamente. Elas não conseguem mudar do grupo que elas são. Então, por exemplo, a pessoa ela é vassala, ela vai morrer sendo vassalo porque ela simplesmente não tem tempo de conseguir acumular, de conseguir ter o seu pedaço de terra, de conseguir sair daquele sistema de servidão do nobre. O nobre ele vai morrer sendo nobre, porque ele vai estar sempre recebendo coisa daquele vassalo dele. O sucerano ele vai morrer sendo sucerano porque ele vai sempre receber os pagamentos daquele vassalo. E o rei, ele vai morrer sendo rei porque a igreja, primeiro, estuda dá esse poder para ele, e segundo, que ele também recebe coisa desse nobre. E quem nasceu da igreja vai morrer sendo da igreja porque é uma questão de prestígio social. Só que, com as cruzadas, eu falei que os burgueses foram uns que investiram nisso. E quem são esses burgueses? Não são alguns dos vassalos que migraram e fizeram esse êxodo para as cidades? Então a gente vê que já está começando a ter uma mudança. E qual é a consequência, além da questão da ascensão desse pessoal financeiramente? O problema começa a ficar lá nos feudos, nas áreas rurais, podemos dizer assim, porque com todo mundo indo para as cidades, a gente já viu que já está tendo uma super lotação, significa que aqui está ficando com menos gente. E ficando com menos gente aqui, como é que vai se produzir para levar, tanto para dar para o nobre, né, para pagar o nobre, quanto para sobrar para os comerciantes venderem, trocarem, enfim, exercer o mercado. Entende? Então aqui a gente já começa a ver, e aqui já começam os primeiros passinhos para a gente ter a grande crise que leva ao fim da Idade Média. A consequência para esse enfraquecimento da demanda de trabalho, né? Não é nem da demanda, mas da mão de obra para o trabalho rural, é o enfraquecimento dos nobres, porque se cria uma relação de dependência. Então os nobres enfraquecidos, os reis começam a olhar e falam, pô, está começando a ficar meio errado aqui, as coisas não estão dando muito certo. E alguns desses reis, eles começam a pressionar esses nobres e a pegar a terra desses nobres para ver se eles vão conseguir fazer alguma coisa em cima disso, porque já que os nobres não estão dando certo, então a gente vai pegar. E aí o que acontece? A partir disso, não é em toda a Europa, eu já disse, a Europa ela não é homogênea, os processos são diferentes em cada lugar tem o seu ritmo, mas a partir disso, alguns desses reis começam a concentrar o poder na mão deles, porque eles começam a tirar o poder de cada um desses feudos da mão dos senhores feudais. Começa a tirar isso da mão dos nobres, eles começam a comandar esses feudos. Então começa a ter uma concentração de poder na mão do rei. E a partir disso que vem surgindo alguns estados nacionais. Entre alguns deles que surgiram na Idade Média é a França e a Inglaterra. Inclusive, eles vão ter um papel fundamental para outra questão da crise do final da Idade Média, né, que causou o final da Idade Média. E, enfim, e aí vão surgindo alguns desses estados nacionais que vai enfraquecendo um pouco esse sistema feudal de fato, assim, a questão da produção agrícola ela vai continuar existindo feudalismo em outros lugares, essa questão do comércio ela vai continuar existindo, mas em alguns lugares vai trazendo um enfraquecimento muito forte, né? Vai trazendo essa crise. Outro motivo também
agregada a essa questão do campo e da terra, é porque o clima na Europa ele começou a mudar de novo. Porque, assim, no final da Alta Idade Média, a Europa era meio friorenta, e no início da Baixa Idade Média, o clima foi muito propício para a questão do cultivo. Só que o clima começou a mudar de novo. O clima não é uma coisa fixa, ele está sempre mudando. E isso também começou a prejudicar a questão da produção agrícola. Então, esse foi mais um motivo. Como eu já falei, o comércio ele vai continuar existindo, vão continuar, não foi necessariamente em todos os lugares da Europa que começaram a se formar os estados nacionais, só que, né, a crise começou a bater na porta, porque assim, tava um ritmo, consequência vindo atrás de consequência, uma hora a crise bateu na porta e muita gente começou a passar fome. Começou a vir cobrança de todos os lados e quem mais estava sentindo essa cobrança, no final das contas, eram os vassalos, porque os nobres que ainda existiam na Europa cobravam os vassalos. Se não eram os nobres, eram os reis. Porque assim, eles precisavam comerciar, eles precisavam vender, eles precisavam trocar, eles precisavam ter mercadorias, eles precisavam se alimentar, sabe? Então, quem estava trabalhando no campo, os que restaram trabalhando no campo, eles estavam sofrendo muita pressão em cima disso. A pressão que eles estavam sentindo, eles começaram a se revoltar. E foram surgindo pequenas revoltas em muitos lugares da Europa, porque assim, não foi só num lugar, eu já disse, a Europa não é homogênea, eu vou ter que sempre reforçar isso, mas em alguns lugares os movimentos foram o mesmo, outros foram diferentes, foram antes, foram depois, enfim. E começaram a surgir essas revoltas contra os nobres, contra os reis, revoltas vindo da cidade, revoltas vindo do campo, começou a se instaurar um caos na sociedade europeia e para ajudar, além disso tudo, ainda surge uma doença vindo do extremo oriente, que é a peste bubônica ou a peste negra, como vocês preferirem chamar, que é aquela doença que dizimou 1/3 da população da Europa, porque ela chegou e encontrou... Assim, a Europa na época estava um prato cheio para a doença, porque estava frio, né? As condições climáticas já estavam diferentes, estava frio, as pessoas não estavam com uma vida assim saudável, porque elas estavam trabalhando muito, não estavam se alimentando, tinha muita gente passando fome, eram revoltas, o crescimento populacional, tinha muita gente na Europa e eram pessoas, muita gente, a gente imagina um aglomerado, e era exatamente isso, era um aglomerado de pessoas. Então ali foi um prato cheio para a doença. Ela chegou a doença, né? Ela chegou, viu e falou: putz, aqui é para mim. E é importante também ressaltar, né, na questão da doença, a gente vê como esse comércio com o Oriente ele estava muito forte, né? Porque a partir do momento que uma doença ela vem do extremo leste, então significa que ela formou um caminho. E, inclusive, ela começou pela Itália, né, que era a principal porta de entrada desse comércio com o Oriente. Então, a gente tem mais um motivo para a Europa ter entrado em crise. A questão do feudalismo foi o que encabeçou, foi o que começou, né, principal, e ainda deu o azar, podemos dizer assim, de ter surgido a questão dessa doença. E um outro motivo também, né, dentro que eu já falei desses pequenos estados nacionais que estavam se formando, começaram também guerras entre eles. Obviamente não só guerra entre os estados nacionais já formados, tinham outras guerras, mas algumas dessas guerras foram assim essenciais para a crise na Europa. Uma delas, inclusive, foi a Guerra dos 100 Anos, né, que foi entre a Inglaterra e a França, que é a Joana d'Arc dessa guerra, que foi uma das que levou à questão da falência, porque as guerras elas custam dinheiro, muitas pessoas morrem. Então, eu preciso de investimento, preciso de tempo. Então, assim, você percebeu que ao longo do tempo, o mesmo sistema que trouxe o apogeu, as consequências dele trouxeram também a queda do feudalismo e também da Idade Média. Com esse caos todo que estava acontecendo na Europa, que a gente chega ao final da Idade Média, que na verdade começa a transição para a Idade Moderna, para a Era da Modernidade, e ainda com uma grande influência da Idade Média, não foi simplesmente, acabou, agora vai começar uma coisa completamente diferente. A história não tem isso, é um processo, como eu disse, em alguns lugares da Europa ainda vai ter a questão da formação dos estados nacionais, inclusive durante a modernidade, então vão trazer muitas coisas ainda da sociedade medieval ainda,
E é isso, essa foi a nossa aula de hoje. Na próxima semana a gente vai começar a ver a Idade Moderna, ver as coisas que trouxeram da época do medieval, ver essa nova construção e organização social a partir dessa questão do nascimento da burguesia, dessa nova classe social. E é isso, até semana que vem, espero que vocês tenham gostado da aula. Um beijo e se cuidem.